A seguir, Palavra de Mulher. É assim que uma pessoa de baixa estatura se sente quando não tem acessibilidade. Acessibilidade é garantir que a sociedade ofereça a mesma oportunidade para todos. Telefones públicos adequados, caixas eletrônicos mais baixos e toda forma de acesso é um direito das pessoas de baixa estatura. Acessibilidade, a vida sem obstáculos. Iniciativa, Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Apoio, Assembleia Legislativa de Mato Grosso. O Palavra de Mulher, no quadro de literatura, bate um papo com a escritora, doutora em História e etnógrafa Ana Maria Ribeiro Costa. É um livro que eu recebi muita inspiração de um pajé Nambiguara. No Ferramenta Cidadã, levamos você para uma visita no Centro Histórico de Cuiabá, um centro de referências inteiramente dedicado aos direitos humanos. O Centro de Referência hoje ele vem trabalhando também com 3 grandes frentes. A peça teatral Cidade dos Outros, com a CIA Pessoal de Teatro, teve curta temporada na Casa do Parque. Confiram aqui uma entrevista com as atrizes. É o drama do cotidiano, é o que a gente vive todo dia. Do Cine Teatro Cuiabá, marco histórico, cultural e do audiovisual de Mato Grosso, iniciamos o Palavra de Mulher. E iniciamos com um lançamento literário muito legal. There's a place I never go, where to keep you from. Oi pessoal, nós estamos aqui nesse comecinho de noite para prestigiar um evento muito bacana de uma editora 100% mato-grossense, que é a Tanta Tinta, é a Carline Caniato, e nós estamos aqui com o Ramon, um dos proprietários da editora, e a gente veio aqui para ver o lançamento de um livro bacana. Mas acima de tudo, o espaço é bacana, o local, a ideia. Por que o Espaço Magnólia, Ramon? A editora Tanta Tinta e Carline Caniato sempre teve uma proposta de fazer eventos culturais ligados ao livro, né? Sempre também com uma pitada de música, uma pitada de teatro, em espaços pequenos assim, como este aqui do Espaço Magnólia, intimistas, bem intimistas, e já tem um certo tempo que a gente não fazia nada. E agora fizemos uma parceria aqui com o Espaço Magnólia para começarmos a fazer os nossos eventos, os lançamentos de livros aqui. E logo também vamos voltar com os nossos festivais de livros, onde nós conseguimos, num sábado, geralmente num sábado de manhã, começando tipo 9 horas da manhã e indo até às 17 horas, uma reunião dos escritores mato-grossenses, do público leitor, das pessoas que amam livro, ilustradores, jornalistas. Então é sempre uma grande festa. Então estamos retomando isso agora. Ramon, a qualidade da literatura mato-grossense é classe A, não é? Eu sou suspeito, inclusive, para falar, né? Porque eu estou sempre envolvido com originais, com livros de quase que muitos escritores aqui de Mato Grosso, né? E eu sou suspeito para dizer, mas é riquíssima. Eu nem gostaria de citar nomes, né? Porque são tantos que eu ia ficar aqui mais uns 40 minutos para te dizer o nome de todo mundo. Esse lançamento de hoje, qual é o nome do livro e o nome do autor? Hoje é o livro Sinais de Chegadas, do Odenir Pinto de Oliveira. É um livro que é um romance que narra uma frente de atração. O que é uma frente de atração? Uma frente de atração é o encontro do homem branco com o indígena, com as culturas tradicionais, com outras culturas que não seja a do homem branco. E esse livro ele narra o episódio, vários episódios da construção
da BR-163, conhecida como Cuiabá-Santarém. E o primeiro contato que eles fizeram com os índios Panará, que eram chamados de índios gigantes. Ok, é emblemática o 63, né, pessoal? Quem andou por esse interior sabe do que eu tô falando. Agora, o Ramon não quis citar muitos nomes, mas eu vou falar para vocês alguma coisa que eu sei que a Tanta Tinta tem. Ela tem, por exemplo, Ricardo Guilherme Dick, que é um dos maiores autores de Mato Grosso, consagradíssimo, né? Ela tem Rômulo Neto, ela está agora estreando com esse escritor que é primeira mão, né? Então, gente, tá cheio de coisa boa. Não percam os festivais de livro, porque além de ter preço muito legal, os grandes autores de Mato Grosso estão presentes. E um segredo para você que gosta de ler, não tem nada melhor do que conhecer quem escreve. Delícia! Vamos ver? With that broken leg of yours again, they had a hole in the back in the cities above. If you can just stop moving. Pessoal, acabei de falar para vocês que mais gostoso do que ler um livro é conhecer quem escreve, né? Pra gente sempre é uma honra ter a oportunidade de falar com pessoas que são capazes de traduzir suas emoções tudo em palavras, né? Que quando a gente lê, a gente sente. Então eu estou aqui com o Odenir, que é o autor desse livro Chegadas, Sinais de Chegadas, que conta um pouco também da história de Mato Grosso, né, Odenir? Não é só a questão indígena e tudo, mas é toda essa entrada. Exatamente. Retrata exatamente o começo da década de 70, quando o governo decidiu pela construção da BR-163, a Cuiabá-Santarém, e que evidentemente levou todo um processo de ocupação para aquela região até então absolutamente inóspita, onde viviam só os índios, conhecidos como índios gigantes. Você, na época, trabalhou nessa ocupação, você trabalhou na 163, como que foi? Então, eu na época eu trabalhava na FUNAI e trabalhei junto a uma equipe, fiz parte de uma equipe que foi para a área, para aquela região, para fazer os primeiros contatos pacíficos com essa etnia indígena, que hoje se chama Panará e naquela época era conhecido como Crenacarori. Os Panarás, eles estão ainda no entorno da 163, eles foram retirados para algum parque? Como que é hoje a realidade deles? Depois do contato que se fez, eles foram, aqueles que sobreviveram, eles eram na época do contato aproximadamente 600 pessoas. Logo depois de 1 ano e meio, eles eram só 78 pessoas. Esses 78 foram transferidos para o Parque do Xingu e depois de 8 anos eles retornaram para uma parte do que era o território deles lá, no mesmo local, na margem do rio afluente do Peixoto de Azevedo, onde eram os aldeamentos deles. Estão lá até hoje. Esses Panarás, que são os Crenacarores que você acabou de citar, eram o que na época foram chamados de índios gigantes, são eles? Exatamente, na época eles eram conhecidos como índios gigantes. Pessoal, a gente sabe, a história, né, conta que houve uma dizimação muito grande, né, dessa etnia, e eu imagino que mais deve estar rolando nesse livro seu. A gente nem deve falar, porque a intenção é que você venha e adquira um livro desse, entendeu? Porque isso é história, é o que você vai daqui a uns anos, se você não tiver esse livro que é quase um documento, daqui a uns anos você não vai saber disso. Mas assim, eu quero a sua avaliação como indigenista que foi durante tanto tempo, que participou desse boom civilizatório de Mato Grosso. O que você acha que nós, brancos, deixamos de legado para esses índios, para esses indígenas? Ficou alguma coisa boa? Varia de acordo com o segmento que chega a determinada região e determinado tipo de época. No caso específico de Mato Grosso, há toda uma diversificação nessa situação. Quer dizer, você tem aqueles índios que ainda viviam sem contato pacífico, como era o caso dos Crenacarori, onde a aproximação da sociedade envolvente foi de tal forma impactante e de tal forma violenta que quase os dizimou.
No entanto, há outros casos em que essa aproximação se dá de um modo diferente. Há toda uma preocupação no sentido de protegê-los e não transferi-los desse local em que eles sempre habitaram. Então, é toda uma situação diferenciada. Aí, evidentemente, todo o conhecimento, toda a tecnologia do homem branco sempre é muito bem-vinda, porque é uma coisa que eles vão assimilando aos poucos e vão se interagindo sem deixar de ser índio. Quer dizer, eles não precisam viver como brancos deixando de ser índio, eles podem perfeitamente fazer isso. E uma última pergunta, você chegou a trabalhar com as Vilas Boas, porque eles também fizeram uma pequena abordagem aqui, né? Sim, eles tiveram fizeram um primeiro contato com a primeira aldeia, onde exatamente a Cuiabá Santarém passou em cima dessa aldeia. Eles foram então convocados, depois em seguida eles saíram e uma outra equipe, uma nova equipe se formou para dar continuidade ao contato, uma vez que tinha umas 3 aldeamentos que não tinham tido contato. Então eu fiz parte dessa segunda turma. Agora, conheci os Vilas Boas, convivi com eles, foram meus professores no Xingu, e são pessoas fantásticas e admiráveis pelo trabalho, pela dedicação à causa indígena. E dando sequência com o assunto literatura, vamos agora para o nosso quadro Você está lendo o quê? A escritora e doutora em História, Ana Maria Ribeiro Costa, participou recentemente na exposição Batarra. Dali, escolheu um de seus livros para detalharmos para você. O povo nambiquara acredita que na abóboda celestial existe uma enorme figueira. Ela se chama Halu Halu Neksu, de imensas raízes envolvendo a terra de todos os homens. Halu Halu representa o choro da mulher espírito, dona da figueira, encontrada com regularidade nas matas ciliares do território nambiquara. Neksu significa árvore. Assim, Halu Halu Neksu é a árvore do choro. O Homem Algodão é um livro que eu recebi muita inspiração de um pajé nambiquara. E o nome Homem Algodão é em homenagem a ele, porque assim ele era chamado na aldeia. Lourenço Quitaunlu, o Homem Algodão, da etnia nambiquara, me ensinou por diversos percursos qual era a função do pajé dentro da sociedade nambiquara. Além da cura, de curar os males físicos dos índios, de seu povo, ele também tem uma enorme função. E essa função é fazer a ligação entre a terra e o céu. Ou seja, fazer a ligação entre os homens que vivem na terra com os seres sobrenaturais. Esses seres sobrenaturais, eles são do bem e são também do mal. Assim, o pajé, ele é responsável por intermediar esses dois mundos, o mundo visível e o mundo invisível. E é nessa intermediação que o pajé vai tentar trazer maior felicidade, alegria, saúde e abundância alimentar para seu povo. É assim que o deficiente visual se sente quando não tem acessibilidade. Acessibilidade é garantir que a sociedade ofereça a mesma oportunidade para todos. Etiquetas em braille, avisos sonoros nos ônibus e toda a forma de acesso, um direito das pessoas com deficiência visual. Acessibilidade, a vida sem obstáculos. Iniciativa, Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Apoio, Assembleia Legislativa de Mato Grosso.
A Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, por meio do Centro de Referência em Direitos Humanos, promove diversas ações e programas. Estivemos ali para batermos um papo com a coordenadora Cláudia Cristina Ferreira Carvalho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Esta é a nova série do Centro de Referência em Direitos Humanos, que somos vinculados à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Venham comigo. Nós estamos no Centro de Referência em Direitos Humanos. Começamos nossos trabalhos em 2007, inicialmente trabalhando com atendimento exclusivamente à população LGBT, que naquele momento sofria sérias violações de direitos humanos, principalmente no que diz respeito ao enfrentamento à homofobia, e também atuando ainda de uma forma bastante tímida com as questões de enfrentamento ao racismo. E o centro nasce numa articulação, na época, com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, com a Secretaria Nacional dos Direitos Humanos. E atualmente nós fazemos parte da estrutura da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, também articulado ao Ministério, à Secretaria Nacional dos Direitos Humanos da Presidência da República. E na atual formatação do centro, nós continuamos atendendo a população LGBT e todos os grupos e pessoas em condição de vulnerabilidade social. Dentre esses grupos, por exemplo, população em situação de rua, população quilombolas, ribeirinhos, populações tradicionais, egressos do sistema socioeducativo, penitenciário, idosos, pessoas com deficiência, mulheres vítimas da violência, criança, adolescente, enfim, todos os grupos em condição de vulnerabilidade que têm aí os seus direitos humanos violados. E é importante a gente dizer que o centro hoje é constituído de uma equipe multidisciplinar, que compõe de um advogado, 2 assistentes sociais e um psicólogo, além dos estagiários que também fazem parte da equipe técnica do centro, no sentido de garantir o atendimento às pessoas vítimas das violações. E que nos diferenciamos um pouco dos CRAs e dos CREAs, porque o nosso trabalho ele é essencialmente vinculado às violações aos direitos humanos, que é um pouco embora nós trabalhemos articulado à rede de proteção de assistente social também. Nós devemos começar um trabalho também em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso, que é uma pesquisa de vulnerabilidade em relação às populações em situação de rua, tanto as que vivem na rua quanto as que vivem da rua. Então é um trabalho que a gente deve começar agora daqui a um mês e meio, mais ou menos, né? Está previsto para se iniciar esse trabalho, no sentido de a gente conseguir mapear e perceber essas violações também que acontecem com a população em situação de rua. E aí, a partir disso, potencializar possíveis projetos que a gente possa estar implementando na área da cultura, esporte, para essas populações. O Centro de Referência hoje ele vem trabalhando também com 3 grandes frentes. Uma seria a articulação com a criação do Comitê Estadual de Enfrentamento e a criação de mecanismos de enfrentamento à tortura, que visa justamente o quê? Fiscalizar instituições de longo prolongamento de permanência, por exemplo, de idosos, crianças, o próprio sistema penitenciário, socioeducativo, e que é um comitê formado por instituições de Estado e da sociedade civil organizada. Além dessa articulação da criação do comitê, também junto com o Conselho Estadual de Direitos Humanos, estamos em fase de implantação de 2 grandes centrais tecnológicas. Uma que visa a central de implantação de Libras, que é para atendimento à população de pessoas com deficiência auditiva, tanto para Cuiabá quanto Várzea Grande, e uma outra central tecnológica de acesso à informação digital, que será aberta ao público, com devidas inscrições no período adequado, justamente para trabalhar com a inclusão digital, ou seja, cursos de informática, cursos de qualificação para o mercado formal de trabalho, principalmente voltado a adolescentes. Na nova série do Centro de Referência em Direitos Humanos, que é um espaço para a população mato-grossense, vítima das violências e violações aos direitos humanos, no qual nós temos uma equipe multidisciplinar. Dentro dessa equipe, a gente tem um advogado, que é aquele que acompanha os casos de violações dos direitos humanos, assistente social, psicólogos também, no sentido de tentar garantir a essas populações ou as vítimas acesso à justiça e a garantia dos seus direitos. Então essa equipe multidisciplinar do Centro de Referência, equipe jurídica, ali é o espaço também onde ficam os assistentes sociais e psicólogos que fazem uma escuta, escutam os casos, acompanham as vítimas nas delegacias onde precisam ir, junto ao Ministério Público, por exemplo, as corregedorias de polícia também.
essa equipe do Centro de Referência, que é constituída de assistente social, psicólogo também, que é onde eles fazem a escuta individual dos casos, das violações que acontecem, para saber quais serão os procedimentos que irão ser implantados para a resolução do problema, né? E aqui é onde vai funcionar as duas centrais de atendimento à população, que é onde nós teremos 10 computadores, que é o projeto nosso de inclusão digital. Junto com o laboratório, as capacitações ocorrerão nesse espaço, que são capacitações para o mercado formal de trabalho, ou seja, para encaminhar as pessoas para o trabalho, para a empregabilidade. E aqui é onde será implantado a Central de Libras, que já é um trabalho diferenciado, que vai ser o único centro de referência do Brasil que tem essa central vinculada dentro dele. Para quê? Para que as pessoas surdas que chegam aos serviços públicos como saúde, pronto-socorro, delegacias, tenham um intérprete online em tempo integral 24 horas para que possam fazer a interpretação para ele enquanto ele estiver acessando os serviços. O Centro de Referência em Direitos Humanos da Secretaria de Justiça de Mato Grosso possui uma equipe multidisciplinar composta por psicólogos, assistente social e departamento jurídico. No primeiro atendimento, o atendido passa pela análise do setor psicossocial. Passando por essa análise, vem o caso para a equipe técnica jurídica. Veja quais as necessidades e os direitos que estão sendo violados desse cidadão que está sendo atendido. Nós aí, se há algum processo, algum procedimento em algum órgão, nós buscamos através de ofício umas informações e a partir dessas informações nós vemos os casos que estão com necessidade de se tornarem com maior agilidade. Aí nós acionamos os órgãos como Defensoria Pública, Delegacia de Polícia, Ministério Público, para que esses órgãos tomem as medidas que seriam necessárias para cessar esses direitos dos cidadãos que estão sendo violados. Nós não temos assim uma equipe que possa ingressar em juízo ou mesmo nós não temos assim poderes para fazer uma investigação, mas nós temos poderes para acionar esses órgãos a fazer o que lhes é devido. Eu convido toda a população mato-grossense, especialmente cuiabanos e varziagrandenses, para conhecer o espaço Centro de Referência, que hoje completa um ano de inauguração, que é um espaço dedicado a toda a população vítima da violência, violações aos seus direitos humanos. Nós estamos de portas abertas para atender a todos, com carinho, com dedicação e fazer os nossos trabalhos de uma forma que atenda a toda a sociedade. A violência sexual contra a criança e o adolescente deixa marcas para a vida inteira. Não marque o futuro. Denuncie agora este crime. Ligue 197. Uma campanha Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, Casa Cidadã e Sala da Mulher. A obra Cidade dos Outros, com o grupo Cia Pessoal de Teatro, foi apresentada recentemente na Casa do Parque. Nosso diretor Luiz Marchetti bateu um papo com as atrizes Tatiana Horevich e Juliana Capilé. Precisamos entender se os votos pagamos alguém para entender. Ah, e se esse alguém que é pago para entender acaba entendendo demais e passando a terra. Isso é que eu digo. Não adianta querer investir numa coisa que não vai dar certo.
As artes cênicas mato-grossense e a dramaturgia ganham a possibilidade de assistir mais uma vez A Cidade dos Outros, de uma peça dirigida por Amaury Tangará, com Tatiana Horevich e Juliana Capilé. Hoje, Palavra de Mulher bate um papo rapidinho antes da primeira apresentação. Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite. A minha primeira pergunta vai em cima do que eu assisti de vocês anteriormente, um espetáculo fantástico, onde havia uma certa dependência química de um remédio. E sabendo do que eu assisti na Cidade dos Outros, eu observo uma estamparia, no sentido de que aquilo já aconteceu e volta mais ou menos aqui no formato de uma dependência na manutenção de uma máquina. É uma característica bastante niilista, né? Vocês têm essa mise-en-scène, essa apresentação em cima de um cenário onde há uma dependência, uma manutenção, mas sempre muito triste. Onde é que está a positividade nessa pesquisa? É interessante você falar disso, porque é uma coisa que a gente descobriu ao longo do processo, né? Do trabalho mesmo. Até foi um comentário da Tati, falou, nossa, todos os seus textos, eles não acabam, né? Eles não terminam, fica uma coisa no ar, eles não... se prepara para acontecer e nada acontece. E o que é isso? E você está falando dessa dependência, realmente tem também no Primeira Pele e no Cidade dos Outros. Eu acho que por isso, porque a gente fala do homem contemporâneo, a gente fala da contemporaneidade, sabe? É o que a gente vê, é o que a gente sente, assim, no contemporâneo, nós, né, seres do hoje, a gente está sempre dependendo de alguma coisa, e outra, a gente sempre precisa depender também, não consegue ficar livre sozinho, né? Tá sempre... Então eu acho que é uma das características mesmo, e como a gente vai sempre buscar nisso, naquilo que a gente vive, naquilo que a gente sente e vê, eu acho que isso é recorrente no trabalho mesmo. E eu acho que, eu não sei se positividade, mas assim, o contraponto disso... A maneira que a gente faz, que essa maneira não drama, né? Não sei se está... É um não drama. É o drama do cotidiano, é o que a gente vive todo dia, que a gente o drama cômico do cotidiano. E que a gente acaba vivendo todo dia esse drama, mas que a gente vive como respira, né? Estamos presos a esse cotidiano. Hoje, o teatro mato-grossense, a prática cênica aqui no nosso estado, respira novos ares, estão voltando os monólogos, aparecendo novos grupos de teatro, ainda timidamente. O que vocês acham desse cenário? O que vocês acham que seria a causa do que foi um declínio e dessa nova brisa que está acontecendo na nossa produção cultural? Eu acho que a gente está tendo uma união, talvez, da classe, e isso eu acho que um incentiva o outro, de uma certa maneira, sabe? Eu acho que ainda falta muita produção. Em conjunto, as coisas estão acontecendo assim, sabe? Um grupo ajuda o outro assim. Tem produções em conjunto, aquela oficina que você dá, eu estou precisando para minha montagem, e tá rolando essas trocas, e eu acho que isso fortalece todo mundo, isso é bom para todo mundo. E é meio que uma forma da gente fazer aqui, né? Porque a gente não vê esse tipo de ação em outros lugares, é uma coisa nossa mesmo. Eu acho que isso ajuda bastante a cena, né, a fortalecer. E claro, eu acho que essa troca com o espectador vê uma coisa, gostou de algum artista, quer ver outro produto também, sabe? Se ele viu uma artes visuais, uma exposição bacana de artes visuais, ele já pergunta, tá aí em teatro, tem o quê? Se ele viu uma peça bacana, tá, e o que tem de música? O que tá rolando? Sabe, as pessoas começam a querer procurar e isso aumenta a demanda, os espaços também, sabe? Essa possibilidade de você fazer em espaços que antes não serviam para apresentação de teatro, passam a servir, sabe? Passam a abrir as portas. Então isso tudo vai ganhando um caldo, melhora bastante. Eu acredito que Mato Grosso estaria mais incentivado na produção artística se nós tivéssemos uma escola de teatro, uma escola de dramaturgia, ou seja, uma formação pedagógica, uma formação, digamos, profissional.
Vocês podiam comentar um pouco sobre isso ou eu estou sozinho nesse raciocínio? A gente sempre bate nessa tecla, assim, para nós é fundamental para todo o processo da cadeia do mercado e da cadeia produtiva de artes cênicas mesmo, essa formação, sabe? Eu acho que não é tanto para aprender a fazer, porque uma boa parte do ofício você aprende fazendo mesmo, mas é para criar demanda, sabe? É para criar, assim, na escola de teatro, naquela escola de teatro, quer seja técnica, quer seja de nível acadêmico, né, o superior, aquela escola de teatro é o lugar onde as pessoas que estão afim vão se encontrar ali. Eu acho que é a grande troca, eu acho que é isso que é aí que começa uma grande formação, através da troca, né? Acho que teatro é muito isso. E aí falta, a gente não tem nenhuma escola aqui, a gente não tem cursos permanentes, né? A gente tem pequenas ações pontuais que dão um gásinho. Mas isso gera pesquisa, né? Esse local de encontro, você acaba trombando com alguém que tem também uma pesquisa muito parecida com a sua ou que está a fim de trocar com você. Você começa, logo ali você já faz um grupo, sabe? Logo ali você já tem um espetáculo novo só para investigar, só para vamos experimentar, vamos ver o que dá. Então, fomenta bastante. É uma coisa que a gente bate mesmo nessa tecla, a necessidade de ter aqui em Cuiabá e Mato Grosso. E agora vamos saber um pouco do que vem por aí, qual é a próxima investigação, qual é a pesquisa, o que a gente espera agora, o que vocês estão ensaiando? Estamos ensaiando Criadouro, é o nosso novo espetáculo. Criadouro, a gente essa pesquisa é antiquíssima nossa. A gente começou em Ouro Preto, em direção da Tati, atuação dos meninos lá da UFOPs, eram 3 atores maravilhosos. Já iniciamos, continuamos essa pesquisa aqui em Cuiabá com a Iandra, com a Lilian Marques, com a Dani Leite, e avançou bastante. E agora pegamos eu e ela para fazer, agora vai ser... Eu digo que é o Criadouro 3, né? Sabe aqueles processos de montagem, né? Igual o Grotowski, 1, 2, 3, o Criadouro 3, vamos ver o que sai. Maravilha. Tô curioso. Então vamos conferir agora algumas cenas da Cidade dos Outros. Pessoal, o posto acha, não? Mas tem noções, já tem demais. Afinal, uma casa não é algo que vai sair por aí, andando de fazenda em fazenda, com o risco da gente nem saber por onde anda. Casa não anda. Não precisamos entender, seremos os donos. Pagamos alguém para entender. Ah, e se esse alguém que é pago para entender, acaba entendendo demais e passando a terra. Isso que eu digo, não adianta querer investir numa coisa que não vai dar certo. Ele é na casa, comprar roupas. O último episódio da revistinha do Homem Nada, né? E para encerrar o programa, temos um convite cultural. Confiram. Continua até o dia 22 de agosto a programação do projeto Sesc Amazônia das Artes, que traz espetáculos de música, dança e teatro, sempre às 20 horas, e a entrada é gratuita. O Palavra de Mulher divulga a cultura, promove as artes e a filantropia em Mato Grosso. Participe, sempre enviando sugestões. Obrigada. Tchau, pessoal.